Este é o vídeo número 2 da série de vídeos sobre redação de textos científicos. E neste vídeo eu vou começar a falar sobre como é construído um artigo para periódico, uma tese, uma dissertação, quais são os capítulos de cada um desses textos. Muitos alunos de pós-graduação ficam extremamente preocupados quando chega o momento de redigir um artigo científico, ou uma dissertação, ou uma tese. Eles ficam apavorados, ficam paralisados. E, na verdade, não há razão para isso. Por quê? Porque redigir um artigo científico é como contar uma história. E que história é essa que será contada? Será a história da pesquisa ou do estudo que foi realizado e que foi terminado quando se começa a escrever. Você sabe que uma redação costuma ser composta de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E essa história da pesquisa ou do estudo que você vai contar também é constituída por essa mesma sequência: introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que esses capítulos têm nomes diferentes, é tudo um pouco mais sofisticado. E como se faz para contar a história do estudo ou da pesquisa que foi feita? É necessário responder às seguintes perguntas: por que a pesquisa foi feita? Como foi feita? O que foi observado e o que se pode concluir? Só que num texto científico, as respostas a essas perguntas têm nomes específicos que são os seguintes: por que a pesquisa foi feita? Chama-se introdução. Como foi feita? Chama-se material e métodos. O que foi observado? Resultados. E o que se pode concluir? Discussão. Voltando a falar do esquema tradicional de uma redação, introdução, desenvolvimento e conclusões, num texto científico, a introdução realmente leva o nome de introdução e o desenvolvimento é composto pelos capítulos material e métodos e resultados, e as conclusões têm o nome de discussão. E quem conseguir se equacionar, se organizar bem e pensar bastante na resposta a essas perguntas, com certeza irá redigir um excelente texto científico. A partir de agora eu vou comentar sobre a estrutura básica de um artigo para periódico, de uma dissertação, de uma tese, de um relatório para pesquisa ou de um projeto de pesquisa. Praticamente todos esses tipos de textos têm uma estrutura muito semelhante. Eu vou falar da estrutura comum a esses textos e vou ressaltar as diferenças entre eles. Existe muita informação sobre isso na net. Basta digitar em algum mecanismo de busca as palavras estrutura, tese e dissertação. Vocês vão encontrar muita informação. Eu vou dar alguma informação aqui, mas vocês podem complementar essa informação na net. E para quem estiver frequentando um curso de pós-graduação, é sempre muito importante consultar o seu programa e consultar a biblioteca da sua instituição sobre como estruturar um texto desses aqui. Todos esses textos têm a seguinte estrutura: o texto propriamente dito, os componentes que antecedem o texto e os componentes que se seguem ao texto. Eu vou comentar sobre os componentes que antecedem e que se sucedem ao texto. Então, os que antecedem o texto: o título do artigo, o seu resumo, a lista dos seus autores e a afiliação institucional, isto é, os locais de trabalho dos autores e, dependendo do periódico, também acompanhado dos respectivos endereços. E os componentes que se seguem ao texto, que são alguns opcionais: agradecimentos, créditos e outras informações sobre o trabalho. Agradecimento às pessoas que colaboraram, créditos a pessoas que cederam equipamento, que cederam insumos e outras informações. E um componente obrigatório, que é a lista de referências bibliográficas referentes às citações que foram feitas no texto. Mudando agora para a estrutura de dissertações e teses. Os componentes que antecedem o texto são também chamados de elementos pré-textuais. Muitos deles são obrigatórios, mas a lista deles, que eu vou mencionar agora,
podem diferir de um programa para outro, então é importante consultar o seu curso de pós-graduação e a sua biblioteca para saber quais são os obrigatórios e quais são optativos. Entre os obrigatórios existem os seguintes: folha de rosto, que é uma folha com uma série de informações sobre a dissertação ou sobre a tese, uma ficha catalográfica, que é uma ficha que as bibliotecas usam para o registro do trabalho, da publicação, um resumo com palavras-chave, um resumo em língua estrangeira com palavras-chave, a língua frequentemente é inglês, mas pode ser espanhol ou outra língua, isso dependendo do programa. Existe um sumário. O sumário, ao contrário do que a gente pode imaginar, não tem nada a ver com o resumo. O sumário é a lista dos tópicos, dos capítulos, com seus subtópicos e as páginas em que eles aparecem. Então, é aquilo que a gente chama também de índice, mas o nome correto, o nome adequado é sumário. E, finalmente, uma folha de aprovação para os membros da banca conferirem a nota e rubricarem. Continuando a falar sobre os elementos pré-textuais de uma dissertação e tese, e agora falando dos componentes opcionais. Então, existem vários deles. Por exemplo, epígrafe. É uma sentença famosa ou não de alguém que a pessoa que escreve quer colocar para ter algum significado profundo. Por exemplo, a ciência vence sobre todas as mentiras, ou qualquer coisa assim, em geral acompanhado pelo autor dessa sentença. Agradecimentos vários a pessoas que ajudaram na feitura do trabalho, dedicatórias, dedicando a tese a alguém ou a várias pessoas e vários outros componentes. Continuando a analisar a estrutura de teses e dissertações, eu vou mencionar agora uma lista de elementos pós-textuais que se seguem ao texto. Um deles é obrigatório, que é a lista de referências bibliográficas. É uma lista de todos os artigos científicos, capítulos de livros, dissertações, teses, páginas da NET, tudo que foi mencionado no texto deve ser citado nas referências bibliográficas. O apêndice é um elemento opcional, e nele se pode colocar textos que são secundários ou que não são tão importantes para serem colocados no texto propriamente dito, mas que podem ser de interesse para alguém que esteja lendo a dissertação ou a tese. Um outro anexo é o formado por textos complementares de autoria de outros autores. Isso é muito pouco usado, eu nunca vi usar isso aí. O glossário eu também nunca vi usar. É uma lista com o significado de palavras do texto. E um índice é uma lista de palavras relevantes do texto com as páginas onde aparece. Também nunca vi usar isso aqui. Então, realmente, dos elementos pós-textuais, as referências bibliográficas são obrigatórias e, se necessário, o apêndice é utilizado com uma certa frequência. Eu quero examinar agora com mais pormenores a estrutura do texto em dissertações. Isso porque, como eu tinha mencionado no vídeo número 1, existem dois tipos de dissertações. Uma que é a chamada clássica ou tradicional, que é uma dissertação em forma de monografia, em que o autor, a autora, expõe um assunto que foi estudado e analisado profundamente. Essa é a forma original das dissertações de quando a pós-graduação foi instituída aqui no país. Com o decorrer do tempo, muitos programas de pós-graduação acharam interessante que nos trabalhos de mestrado também os alunos fizessem pesquisas originais. Portanto, no momento, nós temos dissertações que são clássicas, em forma de monografia, e dissertações derivadas de pesquisas originais. E é isso que nós vamos analisar agora.
E como é a estrutura do texto de uma tese e de uma dissertação que foi derivada de pesquisa original, isto é, não uma dissertação escrita sob forma de monografia. Então, esse texto é formado por aqueles 4 capítulos já mencionados: introdução, materiais e métodos, resultados e discussão. É, portanto, muito semelhante ao texto de um artigo para periódico. Existem algumas diferenças que eu vou ressaltar agora. Quais são, então, as diferenças entre o texto de um artigo científico escrito para ser publicado num periódico, uma dissertação derivada de pesquisa original e uma tese? Nas dissertações derivadas de pesquisas e nas teses, a introdução costuma ser subdividida em uma introdução propriamente dita, uma revisão da literatura e um item de objetivos. Lembrando que num texto de artigos, a introdução é única e ela abrange todos esses itens. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente tratar num vídeo de introdução. Continuando a falar sobre o texto de teses e de dissertações derivadas de pesquisas originais. Esse texto é constituído por esses 4 capítulos que eu acabei de mencionar, sendo que a introdução geralmente é subdividida em uma introdução propriamente dita, uma revisão da literatura e um capítulo de objetivos. Qual a diferença, então, entre uma tese e uma dissertação, sendo que ambas são formadas pelos mesmos capítulos? A diferença está na extensão e na profundidade de análise e na abrangência do problema que está sendo pesquisado, que nas teses é mais profunda, mais extenso, e nas dissertações é um trabalho mais curto, de menor fôlego, e que, em geral, abrange o estudo de um problema apenas, enquanto que nas teses várias questões podem ser analisadas, todas em torno de um mesmo objetivo. E uma dissertação em formato de monografia? Ela tem uma estrutura de texto menos rígida que a de uma tese ou de uma dissertação baseada em uma pesquisa original. Ela é sempre formada por uma introdução que contém o contexto do tema, sua importância, a justificativa do estudo, existe uma revisão da literatura, uma metodologia do estudo, pode haver ou não, e sempre há um capítulo de discussão e conclusões. E pode ter outros tópicos, dependendo do tema analisado e da proposta da dissertação.